chegou agora o momento do quadro Segurança Máxima. E nessa terça-feira nós vamos falar sobre boletim de ocorrência. Para isso nós temos mais uma vez a presença conosco do Dr. Vicente Lajotto. Boa noite, doutor. Seja bem-vindo. Boa noite. Delegado de polícia aqui na cidade de Pindamonhangaba, trazendo algumas informações para a gente. Doutor, antes a gente vai trazer uma matéria que nós recebemos aqui e em cima disso a gente fazer alguns questionamentos para o benefício da população. Apenas 5 em cada 100 boletins de ocorrência registrados na capital paulista são investigados pela polícia. Parece um quadro bem pequeno, né? Segundo a informação aqui. Esse foi o resultado da pesquisa, taxa de impunidade penal, é o nome da pesquisa, realizada pelo Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo. E aqui existem outros dados também, a quantidade de boletins de ocorrência, a quantidade também de investigações e crimes que se tornaram também inquéritos policiais. Doutor, o procedimento para um boletim de ocorrência se tornar um inquérito policial, como é que funciona essa questão? Como é que as pessoas podem ter certeza realmente que o boletim de ocorrência dela vai se tornar um inquérito policial? Fábio, isso é bom esclarecer. Essa pesquisa ela fala de cada 100 ocorrências, apenas 5 seriam investigadas, partindo de um pressuposto que apenas 5 se tornaram inquéritos policiais. Okay. Essa informação é um pouco equivocada. Primeira coisa, existem ocorrências, todo mundo sabe, que nunca se tornarão inquéritos policiais. Por exemplo, extravio de documento, um extravio de um celular. As pessoas fazem muitos registros em delegacia para chamada preservação de direito, para constatar uma situação, mas que não são casos criminais, nunca ensejarão a abertura de inquérito ou de um procedimento criminal. O inquérito em si, doutor, é a busca pela requisição da pessoa, é isso? Seria basicamente isso, a Polícia Civil ela vai correr atrás de resolver o problema. Esse seria, na prática, o inquérito policial? Como é que funciona? Inquérito policial, ele visa apurar, em tese, a ocorrência de um crime e indicar, aí vem a palavra indiciamento, que vem do latim indicare, indicar um provável autor. Okay. Então, a polícia basicamente civil vai falar o seguinte, falou, olha, ocorreu um determinado fato dessa forma, aparentemente um crime, e há indícios que o autor desse crime é essa pessoa. Essa informação é encaminhada ao judiciário e o judiciário vai analisar. Se realmente concordar, o Ministério Público vai ser o titular da ação penal, se ele concordar com o posicionamento que há indícios de prática de crime e de autoria, ele vai denunciar aquela pessoa. Se o judiciário concordar com isso, vai ser aberto o processo crime. Aí vai ser dada ampla defesa e, ao final daquele processo crime, o juiz prolata uma sentença, condenando ou absolvendo aquela pessoa. Então, em cima disso, doutor, a gente pode perceber que nem todo boletim de ocorrência tem necessariamente que se tornar um inquérito policial, né? Eu tenho até 2 exemplos aqui mencionados. Por exemplo, algumas pessoas fazem um BO com relação à porta do banco que travou, né, na frente dela. Ela se sentiu, de certa forma, negligenciada pelo banco nesse sentido. Ou, por exemplo, ela foi protocolar algo na prefeitura lá e daí ela não conseguiu protocolar, ela faz um boletim de ocorrência. Esses tipos de boletim não necessariamente vão se tornar um inquérito policial. Porque, na verdade, eles não estão noticiando um fato criminal. Mas mesmo alguns fatos criminais, Fábio, mesmo comunicado, mesmo com o autor identificado, eles dependerão de outra manifestação da vítima. Okay. Por exemplo, um caso de lesão corporal leve, uma agressão, uma briga, um caso de ameaça, um caso de injúria, de difamação, um caso de calúnia, um acidente de trânsito em que uma pessoa se machucou. Todos esses casos, eles dependem de uma manifestação da vítima, ou seja, o Poder Executivo, o Ministério Público, o Poder Judiciário não podem abrir um procedimento criminal se não houver manifestação da vítima. A vítima deverá ir à delegacia, ela é cientificada quando do registro da ocorrência, que ela vai ter um determinado prazo, que é previsto por lei, normalmente são 6 meses, para ir à delegacia e se manifestar. Eu quero a abertura de um procedimento nesses casos. É um direito da própria vítima. Se ela não se manifestar, a polícia não vai abrir. Então, ele vai entrar nesses casos. Okay. E ainda, tem os casos que você não consegue identificar o autor.
Então, você vai ter... A minha carteira foi furtada. Estava na mesa, estava sobre um balcão de um bar. Eu distraí, quando eu vi, a carteira saiu. Você não tem suspeito, não tem nada, você vai fazer um boletim, mas não vai ser aberto necessariamente o inquérito. Esse boletim vai para o setor de investigação. Então, o que acontece? Você faz o BO do furto, e aí, posteriormente, uma pessoa é presa, até um traficante, ou uma pessoa é abordada na via pública e ela está com aquele documento ali. Ele vai ser levado à delegacia e aí vai ser descoberto que aquele documento é furtado, porque a pessoa registrou antes. Mas, inicialmente, não vai ensejar, mas isso não quer dizer que ele não vai ser investigado. Você tem casos, por exemplo, ontem foi registrado um roubo, foi roubado, uma pessoa me apontou uma faca ou me ameaçou. Você pega e encaminha essa pessoa ao setor de investigação. Eles têm um arquivo de milhares de fotografias de suspeitos. Então, a pessoa faz um levantamento. Ela que viu o autor. Então, ela que pode. Em alguns casos, esse levantamento é positivo. Então, ó, não, quem praticou esse crime é esta pessoa aqui. Então, com base nisso, isso é encaminhado ao distrito, o distrito instaura o inquérito policial. Ou, a princípio, não é identificado. Então, é feita essa investigação prévia e, posteriormente, poderá ser identificado. Vamos supor, eu faço um BO de roubo hoje, mas passa 2, 3 dias, uma semana, é preso uma pessoa com as mesmas características daquele boletim. Então, a vítima é chamada novamente à delegacia e é apresentado a imagem, fotografia daquela pessoa e fala, não, realmente esse é o autor do crime. E aí ele vai responder. Então, essa informação, às vezes, fala, não, mas não está sendo investigado. Está sendo investigado. Mas não necessariamente vai ensejar a abertura de um inquérito policial. Ok. Doutor, obrigado pelos esclarecimentos. A gente vai lembrando também que na próxima semana nós já temos um assunto em pauta aqui. Inclusive, se o telespectador quiser fazer a sua pergunta ao longo da semana, o seu questionamento também, nós vamos fazer algumas perguntinhas para o senhor, doutor, relacionado com a questão de abuso infantil. 2 perguntinhas chaves aqui já para as pessoas começarem a pensar e quem sabe também apresentar o seu questionamento. Por exemplo, um abuso de uma criança, doutor, com 5 anos de idade. A pessoa que abusa uma criança de 5 anos de idade, ela tem a mesma pena, ela é vista da mesma maneira de alguém que abusa uma criança, um adolescente de 17 anos, né? De uma moça que é consciente daquilo que ela está fazendo, ou uma criança que não tem consciência de nada? Será que é a mesma pena por serem menores de 18 anos? Uma outra pergunta também, por exemplo, prostituição é crime no Brasil? Como é que funciona essa questão de prostituição? Pode uma prostituta estar na esquina, a gente vê muito isso, mas muitas vezes a casa de prostituição é fechada. Por que pode algumas coisas, por que não pode também? E o questionamento é aberto para você, telespectador, também. Podemos conversar sobre isso, doutor? Vamos sim. E as pessoas que tiverem alguma indagação sobre esses tipos de crime, entrem em contato aqui com a TV Novo Tempo, e aí nós poderemos também responder na terça-feira. Tá certo. Obrigado, doutor. E lembrando que o nosso e-mail é ntvale@novotempo.org.br, ou se você quiser fazer a sua pergunta pelo telefone também, 3643-3131. Próxima terça-feira tem mais quadro Segurança Máxima.